De violência também no Rio de Janeiro, a polícia investiga a morte de um estudante no campus da Universidade Federal do Estado. A repórter Fernanda Sanches tem mais informações. Olá, Fernanda. Olá, pessoal do Link Record News. A divisão de homicídios está investigando esse caso e não descarta a possibilidade de mais de uma pessoa estar envolvida no assassinato deste estudante, o Diego Vieira Machado. O corpo foi encontrado às margens da Baía de Guanabara, dentro da Ilha do Fundão, campus da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. Ele estava nu e com sinais de violência. Testemunhas já foram ouvidas e disseram que o Diego sofria preconceito por ser negro e homossexual. A polícia está procurando imagens de câmeras de segurança. Essa semana também deve ouvir novas testemunhas para tentar esclarecer a motivação desse crime. O enterro do Diego será em Belém do Pará, cidade onde ele nasceu. Voltamos à redação da Record News. Obrigado, Fernanda, pelas informações. A gente, então, convida agora o editor de mídias sociais do Portal R7, Rafael Calixto, para falar qual o assunto mais comentado nas redes sociais. Bom dia, Rafael. Rio de Janeiro, segurança, então é o foco. Teve debate nas redes sociais por conta disso, né? Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente pela Record News ou pela internet, né? A gente também está transmitindo agora no r7.com. Apesar da Lava Jato estar sendo muito falada hoje, o assunto que predomina mesmo é a história do Rio de Janeiro. O assunto cresceu muito, muita coisa aconteceu, então a gente tem para mostrar aqui uma matéria do Portal R7, feita pelo nosso ótimo repórter, o Eugênio Golcinski. É uma das mais lidas do portal nesse momento. Tem algumas fotos muito impactantes do que está acontecendo no Rio, do caos que tomou aí o Rio de Janeiro, e a imprensa internacional tem ficado muito assustada com isso. Uma prova desse susto só que a gente tem para mostrar aí é que, por exemplo, o prefeito do Rio, o Eduardo Paes, ele acabou de dar uma entrevista, subiu há pouco tempo aí na CNN, falando sobre o Rio, falando que o trabalho lá está horrível, terrível, falando muito mal disso. Então, assim, a gente tem repercutido esse assunto na internet e muito comentário aparece, sabe? No nosso Facebook agora, por exemplo, é uma das matérias mais compartilhadas. A gente tem gente do Rio falando assim, olha, a Carla Lopes, por exemplo, disse aqui, só quem vive aqui sabe como é horrível. Já tem outras pessoas, por exemplo, tem gente falando que o Rio está cada vez pior, que eles deveriam, de repente, cancelar a Olimpíada. Eu acho que é um pouco, pelo que eu vejo dos comentários, aquele temor que a gente tinha antes da Olimpíada, sabe? Da Copa. Lembra que tinha aquele temor? No fim, saiu com alguns problemas, o evento aconteceu. E na época tinham vários protestos acontecendo no país. Né? Igual a gente viu agora, né? Esse protesto, aliás, esse final de semana, Rafael, ele chamou muita atenção porque, de fato, os policiais bombeiros em greve e manifestação exibiram faixas bem-vindo ao inferno, justamente para os turistas. De que forma isso repercutiu nas redes sociais? Porque, querendo ou não, as redes, o Face, o Twitter, são um termômetro muito grande do que a população sente no Rio e, principalmente, quem desembarca como turista, ainda que a turista brasileiro mesmo, sente isso. Já chega no aeroporto, é surpreendido por uma faixa dessa, aí não consegue nem passear direito, né? Assusta, viu, Kleber? Eu vou ler para você, por exemplo, o comentário da Lúcia Gomes, que ela fez aqui, bem interessante. Ela falou assim, o Rio foi perigoso, mas agora com o desemprego está cada dia pior. Então ela, por exemplo, ali na rotina dela, acredita um pouco a crise que o Brasil vive economicamente, ela acha que um pouco é isso, entendeu? Então, assim, a situação está complicada, tem pouca gente otimista, mas quem sabe, né? Quem sabe o evento não sai direitinho. Vamos ver se é mais ou menos aquele aspecto antes da Copa. Exatamente. Agora você está falando para a gente que, de modo geral, as pessoas estão traduzindo nas redes essa dúvida em relação à segurança. Como é que se percebe o Estado tentando responder isso nas redes? Tem tentado, você percebe isso, Rafael, que o Estado tenta contornar a situação ou as medidas ainda, porque a partir dessa semana o socorro financeiro começa a chegar ao Rio de Janeiro, liberado pelo presidente em exercício Michel Temer. Espera-se que com isso os salários sejam pagos e aí o pessoal fique mais calmo. Você acha que o governo está dando alguma resposta nas redes para acalmar o pessoal? Eu acho que a resposta vem agora, como você disse, com esse socorro financeiro, porque até então a grande coisa que eles alegavam era justamente isso, né? Esse estado de como ele chamou mesmo, estado de crise financeira, calamidade pública. Então eu acho que é aí que ele vai tentar sair agora, né? Então eu acho que a repercussão desse investimento começa a vir agora e provavelmente positiva. Agora, você falou que o Paes deu uma entrevista para a CNN. A gente tem observado a CNN acompanhar muito de perto e com muita atenção tudo o que está acontecendo aqui no Brasil, por conta, claro, dos Jogos Olímpicos e da preocupação com as autoridades. Não só com a segurança interna, mas também com possibilidade de algum atentado terrorista nesse período. O que o Paes disse nessa entrevista? Você chegou a acompanhar? Tem alguma repercussão boa dessa entrevista? Não, a repercussão não é boa, mas a gente pode disponibilizar ela. De repente, a gente vai ver se consegue
legenda íntegra e coloca para o pessoal assistir em casa. Mas o mundo lá fora está mesmo acompanhando muito do que está acontecendo aqui. E um exemplo é uma notícia quente que acabou de sair agora, eu já passo para vocês. Um golfista japonês desistiu da Olimpíada. Mais um, ele é o 7º golfista. Acabou de sair a notícia, está aqui. Logo, logo ela já sobe. Acabou de acontecer. Então, e isso por conta da violência? Zika vírus. Ou seja, você tem violência, tem Zika vírus. Zika vírus, a poluição ali, você tem a lagoa, está muito ruim para uso. Então você tem diversas causas. O golfista acabou de cancelar a participação, é o 7º. O sétimo golfista. O 7º golfista. Ou seja, exato, o primeiro do mundo também cancelou. Então, assim, a gente corre risco de perder atletas. Ali, ó, a gente tem ela em inglês ali aparecendo agora. Você vê que ela acabou de sair, deixa eu ver aqui, a notícia da France Press, acho. Acabou de falar do japonês, que é o Hideki Matsuyama, de 24 anos, por conta do Zika vírus. Acabou de acontecer, daqui a pouco vocês vão ter mais informações sobre isso. Mas o mundo está de olho, né, Cleber? Legal. E a gente vai continuar de olho nas redes com a sua participação todos os dias. Claro, muito obrigado. Eu preciso só dar um recadinho muito importante.